teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oi, irmão. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vou pegar a bebida. Esse negocinho do celular, não sei como que é. As minhas mãos eu quero
Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Venceu a vida, de graça recebi, por sua cruz, na morte eu estava condenado. A gente estava arrumada. A mulher estava arrumando ela na calçada. 4 horas da tarde. Se eu liguei, eu saí de lá. Já sei vai para 4 horas da tarde, já saiu. Acabou de me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Sei que desde que começa, né? É porque, mano, essas casas ficam muito feias. Aí eu vou falar na casa da minha avó, eu tô bem grande.
Aí não sabe ler. Ela vai colocar um pouquinho. Aí vai voltar fácil, não é? Esse povo que a gente vai dar uma olhada. Mas vai consegue. Vai conseguir. Vamos Jesus, tá, gente? Quando você vai ver essas bíblias grandes, sabe como a gente sabe? Depende do preço. Tem tipo de preço. 40, 30 reais, 50. Depois de 50 para mim, é que eu quero fazer de Israel. Sei, é muito bom essa. Então, aquela atrás, aquela do 21, né? Século 21, deve ter. É melhor. Século 21 é bom demais. É muito pequeno. Domingo acho que não vai dar bem. Bem, é bom. Algum remédio. Aí eu falei, gente, não faço não. Minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser.
Não, velho, deixa eu falar, eu vou fazer aqui. Eu boto aqui. Agora vai ficar mais leve. Vai, um pouquinho. Começar. Me chamou, Levanta ali. me atraiu, sem palavras, me aproximo, seu amor. Graça receber por sua cruz. Eu estava condenado, Olha, tem água aqui pra você ficar bebendo. mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz, me chamou, Vai não. sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, Não sai, bota não. Tem cadeira na frente lá. Essa aqui vai no lado. Ele vinha hoje, né? Eu desejo que principalmente, mas assim, a pessoa que as coisas que é. Essa gente que era aqui, que eu vim para não, vou fazer isso você. Não tô me pegando, eu estou da minha Oi, irmã, agora que era tudo bom? Tem que fazer uma visita. Domingo bem, irmã, seja bem-vinda.
Renato com medo, ela disse, olha, isso é Jesus arrumando a casa dele lá no céu. Por isso está tremendo, mas ele provou. Oi. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Vamos começar agora o culto, né? Fazer o culto para Jesus, né? Vamos começar, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar orando. Vamos começar falando do meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez, Senhor Deus, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Pai, junto com meus irmãos aqui, Pai, para te louvar, para te agradecer, porque Tu és muito bom, Senhor Deus. Tu tem feito maravilha na minha vida e na vida dessa igreja. Eu tenho certeza, Senhor Deus. Ô, Pai, recebe esse culto que vai estar sendo feito aqui para Ti, Pai, porque Tu és de toda honra, toda glória, toda eterna louvor. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa devocional que se encontra em Salmo 27, o 1 ao 4. Capítulo 27, e o versículo do 1 a 4. 27, capítulo 27. Do 1 a 4, é isso. Amém, meus irmãos? Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha que essa palavra é muito bonita, né? A gente tem que confiar em Deus. Como está esse, como eu estava agora comentando, esse coronavírus aí, vírus, né? Todo mundo tudo assustado. Porque o meu Deus é mais forte que coronavírus, que tudo, coronavírus, qualquer coisa. Estou com medo não. A gente tem que ter a confiança em Deus. Agora confiar nele, né? Orar, Senhor, me livre dessas coisas a mim, né? Me guarda a minha família. Agora a gente tem que confiar, não é isso? Irmã Zefinha, ore pela palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui na tua casa de oração, para louvar e exaltar o teu nome, na beleza da tua santidade, Deus. Que tu és um Deus grande, um Deus de poder, um Deus que cuida de nós, um Deus maravilhoso. Oh Deus, muito obrigado, porque a tua palavra faz a diferença em nossas vidas. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra transforma, liberta, salva. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que tão bem nos faz a cada dia. Às vezes a gente está triste, está oprimido, e lê a tua palavra e nos conforta com a tua palavra. Muito obrigado, porque a tua palavra é maravilhosa. Muito obrigado, Deus, pela vida da irmã Beta, continua abençoando sua vida, renovando as forças, fortalecendo a cada dia, e também, ó Deus, dando sabedoria para ela fazer o seu trabalho, com amor e dedicação. Obrigado por cada um dos meus irmãos aqui presentes, cada uma família que é apresentada, que eu ouvir a tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Como eu acabei de dizer, né? Que Ele é de toda honra, toda glória, toda eterna louvor. É o 395. Aí,
É o 314, né? 314. Eu vou ter o segundo. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Do leite vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Nem falsa paz ou vão prazer, por quanto o crente tem. Eterno gozo do Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora
agora para o nosso momento de pedido e agradecimento, né? Que a gente, eu sempre costumo dizer que tem que mais agradecer do que pedir, porque Deus tem feito tanta coisa na vida da gente, né? Só em estar aqui hoje é uma benção. Como eu costumo me falar, tem pessoas que não estão mais aqui, não podem mais vir, outros não têm mais força, outros perdeu sua fé, né? Outros perdeu o amor, que é o mais importante, que é o nosso primeiro amor, que é de Cristo, né? Que é nosso primeiro amor. E outros não tem mais. E a gente estamos aqui, né? Para louvar e para ouvir a palavra dele, né? E fazer o culto para ele. Eu mesmo quero agradecer a Deus, só eu poder estar aqui e quero agradecer a Deus pela força que ele está me dando, que eu estou conseguindo cuidar do meu filho, cuidar da minha neta, né? Eu estou conseguindo, tem hora que eu paro e penso assim, só Deus mesmo na minha vida. O comportamento dela, eu tenho certeza que é Deus, né? Que o comportamento dela comigo está muito bem, graças a Deus. Eu tenho certeza que é Deus. Minha saúde, que Deus também me deu, né? Para cuidar dela. Isso tudo é Deus, eu quero muito agradecer a Ele. Quem quiser agradecer, pode levantar a sua mão e agradecer, eu estou pedindo. Também quero agradecer a Deus, né, pela força que Ele tem me dado a nós em casa. E também quero agradecer porque eu estou muito feliz também a Dani ali, né? E a Renata, né? A gente oramos com ela, deu a mãozinha. E eu estava com ai, fiquei toda feliz, né, Dani? E que ela seja, essa menininha está crescendo assim, tendo assim, sabendo que Deus é Deus, né? Que ela pode pedir a Jesus, né? Que é o Deus amoroso por ela, né? E que Deus, né? Eu quero agradecer muito a Deus pela vida da Dani, da Daniela e da Renale, né? E pela força que Deus tem dado a Taninha também para cuidar dela. Às vezes ela fica nervosa porque ela está doentinha, que não come, coisa de vó, né? Eu sei o que é isso. Não come, aí ela fica meio preocupada, mas Deus vai acalmando, né? Não dificuldade mais dele. Como a dificuldade para entrar no carro, mas ele quer vir. Mas a gente vai ter que, eu disse para o irmão, porque a gente vê que ele só dá para vir um domingo, é muita luta. Para ele vir, ele está muito assim, um caidinho para frente, sabe? Então, mas eu agradeço que ele está aqui, né, para ouvir a palavra dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecer por todos os meus irmãos aqui. Quem mais quer agradecer a Deus? Pode falar. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui e agradecer mais ainda pela recuperação de Renale, que teve aí doentinha essa semana. E Deus nos deu força e sabedoria para a gente enfrentar tudo isso aí. Agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. Amém. E não deixou eu cair, né? Amém. A gente lutou junto, foi uma semana muito difícil. Mas graças a Deus Ele botou a gente em pé, nos mostrou o caminho certo, o que fazer. E graças a Deus a Renata está aqui para agradecer. Ela está na escola hoje, foi que eu na escola? E ela também está aprendendo. Quando está com alguma coisa, pede a Jesus e Jesus te cura. E ela está aprendendo a fazer isso. Graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus. Quem mais quer? Também quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E pela presença de Daniela, fico muito feliz. Agradecer pela presença da minha amiga Ivonete, fico muito feliz quando ela visita a igreja. E também pela recuperação de Renale. Foi uma luta, só Deus sabe, né, irmã? E eu só digo uma coisa, as orações da madrugada têm muito poder. Amém. Só Deus sabe a minha luta, mas graças a Deus ela está aqui bem recuperada. E eu agradeço demais ao Senhor por Ele sempre ter me ouvido, ter sofrido as minhas necessidades. Sou muito grata ao Senhor. Quem mais quer agradecer? E agradecer também a família, né? E agradecer o pastor Agradecer a Deus, por tudo. agradecer tudo de bom, tudo bem, né? E vai agradecer por ele criado, o Toninho, aqui o Rafael e todos as crianças. Amém. Então, minha casa, minha Família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez e agradecer a Deus pelas crianças. É muito bonito chegar na igreja e ver as crianças, que é Deus, né? Onde tem criança, a gente sabe que tem Deus junto. E agradeço a Deus por tudo.
também quero agradecer a Deus. Agradecer por mais um dia, né? Mais uma oportunidade, e é muito bom. A gente já pensou o dia que a gente chegar não poder vir na igreja, fica difícil. Porque já estamos acostumados a vir no domingo, na quarta-feira, louvar a Deus. Para mim, eu só tenho motivo de agradecer. Eu te agradecer, vou falar mesmo. Eu quero agradecer a Deus pela minha saúde, pelos meus filhos, pela minha genete. E agradecer a Deus que, muito a Deus mesmo, que segunda-feira fui picada do escorpião, fui bater na UPA, mas passei a noite sem dormir, né? Mas tá aqui Mas eu hoje. estou aqui hoje, graças a Deus. Amém. Com a dor na perna, Eu também queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém. E agradecer também por ele estar dando saúde à minha filha, que completou 10 anos, e minha esposa também, que ontem completou mais uma primavera. Então agradeço a ele imensamente. Todos de a Deus, agradecimento. Irmã Camila, ore por esse pedido de agradecimento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Senhor. Por estarmos aqui reunidos para te engrandecer. Obrigada, Senhor, por cada agradecimento que foi levantado aqui, Senhor, esta noite. Pelas maravilhas, Senhor, que o Senhor faz em nossas vidas. Por estar suprindo sempre as nossas necessidades, Senhor. De acordo com a tua vontade. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, pelo teu amor e pelas tuas misericórdias, Senhor. Que a gente nunca se canse, Senhor, de te agradecer. Todos os dias, até pelas dificuldades, Senhor, em que passamos. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigada, Senhor, por cada momento, por estarmos vivos, respirando, por tudo, Senhor, que o Senhor faz em nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada um de nós, nos fortalecendo, abençoando a família de cada um que está aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, porque foi muito mais agradecimento do que pedido, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que não puderam vir esta noite, Senhor. O Senhor sabe os motivos e as circunstâncias, Senhor, que não puderam vir. E que o culto, Senhor, o Senhor possa estar recebendo, Senhor, que é para a tua honra e glória, Pai. Obrigada mais uma vez. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agora. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Orar, né? Pelo dízimo e pelas ofertas. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez quero te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade. Ô Senhor, muito obrigada por cada irmão que pôde ofertar, Senhor Deus. E também os que não puderam ofertar, Senhor Deus. Abençoa cada um deles, cada irmão que está aqui, Senhor Deus. Que no seu lar, na sua mesa, nunca falta o pão de cada dia, Senhor Deus. Ô meu Pai, entrega minha vida nas tuas mãos, entrega a minha família nas tuas mãos, Senhor Deus.
Entrego meus filhos, Senhor, os que ainda não vieram ainda te buscar, Senhor Deus. Eu sei que eles estão tudo no caminho, Senhor. Vai chegar, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu confio muito em oração em Ti, Senhor. Eu confio muito em Ti. O Senhor sabe quanto eu sou confiante no Senhor. O Senhor Deus sabe disso. Ô Pai, entrego o irmão Tiago, que vai traduzir a Tua palavra, Senhor Deus. Cuida do meu irmão, dá sabedoria a ele, dá entendimento a ele da Tua palavra. E cuida dessa vida, Senhor Deus. Que ele veio tão longe, Senhor, para fazer a Tua obra. Cuida dele, Senhor Deus. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Todos. Então, antes de falar nos nossos anúncios, coisa rápida, nós lembramos de trazer o nosso quilo. A gente está ajudando as famílias da igreja, também de fora. Lembrando também que a gente recomeçamos, né, com nossos cultos nos lares. E a gente vai lá na casa da Dani, né? Na outra sexta, não é isso, Dani? Quinta-feira. Tá certinho então. 7 horas, né? Marcou para as 7 horas na casa da Dani. Então a gente vai fazer o nosso primeiro culto no lar. A outra sexta. Essa agora, né? A outra sexta-feira. Então a gente vai estar lá na próxima sexta, na outra sexta. Então, graças a Deus por isso. Então, irmãos, nós vamos continuar com essa série de mensagens que nós vamos falar, né, nesses próximos meses sobre o que é a igreja. A gente falou semana passada sobre o que é a igreja. A igreja não são o prédio em si, né? Mas a igreja é esse juntamento, são as pessoas, somos nós. Nós, como estamos em comunidade, como estamos juntos, nós nos tornamos a igreja do Senhor. E não dá para você sozinho, como muitos hoje são desigrejados, querem ser igreja sozinhos porque eles acham que eles são igreja. Não, você sozinho você não é igreja. Só quando estamos juntos, louvando ao Senhor, agradecendo o seu nome, e aí que nós somos igreja. Mas hoje, dentro desse tópico, o assunto que a gente vai tratar hoje, a gente vai fazer aquele mesmo esquema da semana passada, depois vou abrir para perguntas. Qual é a missão da igreja? Esse é o título do estudo. Qual é a missão da igreja? E aí eu queria começar dando um exemplo, eu não sei se vai ser um bom exemplo, mas vamos tentar, né? Imagina um comerciante, imagina o irmão Antônio. O Antônio começa, aquelas crianças correndo, e fica um monte de gente no comércio dele. E ele começa a chatear com aquelas pessoas ali no comércio dele, né? Aí ele fala, mas esse pessoal não sabe se comportar no meu comércio. Aí ele bota cartazes, como se comportar na loja, né? Não corra, não pode pegar tal alimento, tem que fazer isso, fazer aquilo, bota um monte de cartaz. Também não dá certo. Ele, com uma raiva, ele começa a repreender os clientes. Começa a falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, não sei o quê. Aí, por último, ele fala, ninguém entra na loja. Ninguém vai entrar na loja. Aí eu pergunto, qual é a missão de ter um comércio? Por que alguém abre um comércio? Para que é? Para quê, irmão? Para quê? Para vender, né? Para ter lucro, para vender, né? Só que o comerciante, quanto mais gente melhor, e está comprando, né? Só que ele acabou perdendo isso. Aquilo que era para gerar lucro, para ele vender os alimentos, para ele ganhar dinheiro, ele achou que era para ensinar boas maneiras para o cliente. E aí ele se perdeu no meio do caminho, essa loja. A loja provavelmente fechou essa loja, né? De mentirinha. E, irmãos, isso acontece também com a igreja. Às vezes a gente faz tanta coisa, mas tanta coisa, que não é o que é para a gente fazer. São coisas boas, só que acabam a gente fazendo aquilo e repetindo aquilo, não sabe por que está fazendo, porque sempre fizeram no passado, e aí a gente acaba se perdendo e não sabe mais o porquê da igreja, né? Qual é a missão da igreja? Então a gente precisa saber qual é essa missão, para que a igreja serve. Então, muito tempo, algumas igrejas grandes, aqui a gente não tem muito isso, mas muitos programas, né, muitas atividades, e aí acabam esquecendo nesse meio do caminho qual é a missão da igreja. E aí, eu venho de uma igreja, né, que tinha muito isso, uma igreja que era grande, mas ficou pequena, né?
E aí muitos departamentos, né? Antigamente tinha muito departamento. Departamento de missão, departamento de cozinha, departamento de jovens, departamento de adolescentes, departamentos. E que em uma certa época funcionavam esses departamentos, mas numa outra época parou de funcionar. Mas muita gente quer continuar aquelas mesmas estruturas do passado, porque no passado elas funcionavam. Só que às vezes não tem mais, não fala mais com o tempo de hoje. E aí a gente começa a repetir e fazer as mesmas coisas. Sei lá, pode ser um coral na igreja, que antes funcionava muito, era muita gente que atraía, e hoje não tem mais, e as pessoas olham para o passado, né, e falam, olha como era bom aquela época, nós tínhamos um coral grande, coral de jovens, coral de adolescentes, muitas igrejas tinham isso no passado. Então a gente acaba se apegando em coisas que funcionavam numa certa época, e aí elas param de funcionar, mas a gente continua repetindo e fazendo as mesmas coisas. Então, irmãos, a gente sempre tem que se perguntar, e a gente precisa saber para onde a gente está indo como igreja. A gente precisa saber. Por que você está aqui? Por que nós fazemos o que fazemos? Nós precisamos saber. Por que você sai da sua casa e vem para esse lugar? É para quê? Para que isso? Qual é a missão? Qual é o objetivo da igreja? E aí eu coloquei aqui como objetivo, isso é o autor que coloca, ele coloca assim, abre aspas, a missão da igreja é glorificar a Deus, proclamando o evangelho aos perdidos e fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo. Ele colocou isso como missão da igreja. E aí eu escrevi como pode ser a missão da nossa igreja. O que a gente como igreja pode fazer? Isso aqui é a missão da igreja, mas nós como igreja local, como é que pode ser essa nossa missão? Queremos glorificar a Deus, ajudando cada pessoa a amar a Deus e aos outros. E ajudar a formar crentes maduros que possam formar outros crentes. Então seria a missão da nossa igreja. Nós ajudarmos, nós glorificarmos a Deus através da ajuda a cada pessoa, a eles também amarem a Deus, e nós podemos formar crentes maduros que vão formar outros crentes. Mas assumir isso como nossa missão. A igreja, a Congregação Batista em Serra Redonda, de ter essa missão, de glorificar a Deus, de ajudar outras pessoas a amarem a Deus. E também de formar crentes maduros que possam formar também outros crentes. Então, ponto número 1. E aí o que está baseado, né, a missão da igreja está lá em Mateus, a gente lê no capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20. A grande comissão. Já conhece esse texto de cor e salteado. Mateus 28, 19 a 20. 28, 19 a 20. Que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Essa é a missão que Jesus deixou para a gente como igreja, de ir pelo mundo todo, de pregar esse evangelho a todo mundo, batizar. Eles vão batizar essas pessoas, batizar no corpo de Cristo, elas serem batizadas nas águas, formar discípulos, e desse discípulo que a gente vai formar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos ajudar a ensinar, nós vamos ensinar, vamos ajudar a que eles lembrem, né, de todas as coisas. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o Senhor promete para a gente que estará com a gente até o final de todos os tempos. Essa é a missão da igreja. E essa missão ela passa em todos os evangelhos, nos quatro evangelhos, está passando, não vou ler em todos os evangelhos, mas tem Mateus, Marcos, Lucas e João, e também no livro de Atos. Sendo repetidos de forma diferente, mas estão, resumidamente, é a mesma coisa, o mesmo sentido, né? Nos outros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Então,
Essa é a missão, a nossa missão como igreja. E se a gente está fazendo as coisas e isso não está, alguma coisa está errada com a gente. Se a gente está se preocupando mais com a cor que vai ser pintada a parede da igreja, se a gente está se preocupando mais com a largura ou com o tamanho da saia da irmã, né? Ou se preocupando demais com a camisa do outro, ou sei lá o que. A gente está se preocupando mais com isso do que com a missão da igreja, alguma coisa está errada. Muito errado com o que a gente diz do que é o Evangelho. Mas o ponto número 1. A missão da igreja é glorificar a Deus, proclamando o Evangelho aos perdidos. É isso que Jesus está mandando. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A primeira coisa, vá por todo mundo. Vá a todo canto. Vá por Serra Redonda, vá pela Paraíba, vá pelo Brasil, vá pelo mundo. Pregar o Evangelho. E essa missão é de todos nós. Não é a missão dos missionários, não é dos pastores. Não, é de todos nós. Todos nós temos essa missão de proclamar o Evangelho. Glorificar a Deus é exaltá-lo ou fazê-lo parecer bem como ele realmente é. É glorificar a Deus. É colocar os holofotes em Deus. Eu saio da frente e coloco Deus. Isso eu estou glorificando a Deus. Né? Não sou eu faço, eu aconteço, eu. Mas é por intermédio de Deus. Porque Deus me auxiliou. Porque Deus me abençoou. Eu coloco Deus à frente. Como centro. Eu coloco a glorificação de Deus como... O Senhor Jesus, quando estava na terra, o que o meu Pai me manda? Só isso. Eu vim glorificar o Pai. A missão dele. Se ele veio fazer isso, o Espírito Santo de Deus veio também iluminar o Filho, né? O Espírito Santo é que fala conosco do Filho, que glorifica o Filho. E tudo isso é glória ao Pai. Né? O Espírito Santo glorifica o Filho glorifica o Pai, e essa glória vai para ele. Então a nossa missão é disso, é de colocar os holofotes em Deus. É dele, porque é por meio dele, é para ele, são todas as coisas. Então o Evangelho, que são as boas novas, ele está no coração de glorificar a Deus. É através desse Evangelho que glorificamos a Deus. Porque Deus enviou o seu próprio Filho para pagar o preço, a penalidade por nós pecadores. Para que ele pudesse oferecer perdão de pecados e vida eterna como um presente gratuito, através de graça, para todos aqueles que creem, que exaltam o amor de Deus, de graça, santidade e justiça, como nada mais pode nessa terra. Nada. Então o Senhor morreu, que veio o seu Filho Jesus, que morreu por nós pecadores, que fez com que a gente era inimigo de Deus, nós fomos atraídos de volta para Deus, Ele nos perdoou os pecados, Ele nos resgatou, nos deu esse presente maravilhoso que é a vida eterna, e é por isso que nós estamos gratos. É por isso que nós glorificamos o nome dele. Então nós devemos glorificar a Deus proclamando o seu Evangelho, mas com clareza. O Evangelho com clareza. Nós devemos tomar muito cuidado e proclamar o Evangelho com clareza. Colossenses 4, 3 e 4. E eu vou ler o que o apóstolo Paulo pede aos irmãos da igreja de Colosso. Diz assim: orando ao mesmo tempo. Colossenses 4, 3 e 4. Assim, vou pedir para o irmão ler, melhor. Alguém lê para a gente. Colossenses 4, 3 a 4. Colossenses 4, 3 e 4. Alguém lê para a gente. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Que eu possa pregar de maneira clara, né, a minha versão aqui. Que ele possa saber o que fazer. O apóstolo Paulo pede para os irmãos de Colosso, ore por ele, para que ele proclame o Evangelho, mas de uma forma clara, que as pessoas entendam esse Evangelho. Então, além de proclamar o Evangelho, de falar do Evangelho, nós devemos também saber falar.
Proclamar de maneira clara, que as pessoas possam entender. Em Efésios 6, 19 e 20, é escrito na mesma época, ele faz oração para que ele seja ousado em tornar o Evangelho conhecido. A pedido de Paulo, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa me fazer, eu possa ser ousado em proclamar o Evangelho, não tenho medo de proclamar o Evangelho. Então, irmão, se o apóstolo Paulo, ele pede oração para que ele não fale besteira, como é proclamar o Evangelho, imagine eu e você. O apóstolo Paulo está pedindo isso, para que ele consiga falar com clareza, que as pessoas possam entender, compreender. Imagine eu e você, tanto que nós devemos orar para proclamar esse Evangelho. Nós devemos orar ao Senhor. Porque hoje em dia está difícil. A gente fala A, a pessoa entende C, entende D, as pessoas não entendem o que a gente fala. É bem complicado, né? Ainda mais hoje com a velocidade de informações. Não dá tempo de se explicar, não foi bem assim que eu falei, e aí já foi. Então, é realmente só através do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a comunicar esse Evangelho. A gente acha que é pelo nosso bem falar, porque a gente estudou, porque a gente sabe muito. Não é por causa disso. É através do poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus que ajuda a gente a lembrar as palavras, a lembrar o texto bíblico. Nós devemos decorar o texto bíblico, devemos, naquele momento, lembrar de falar. É o Espírito Santo que faz esse serviço para a gente, nos ajuda, né? Que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós devemos orar e pedir ao Senhor para proclamar o Evangelho da forma que as pessoas possam entender. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele fala sobre uma heresia que teve lá, né? Gálatas 1, do 6 ao 9. Alguém pode ler? A heresia em Gálatas, a heresia judaizante. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Seja maldito, maldição. Porque, por exemplo, Até o 9. Até aí. Olha isso. O apóstolo Paulo falando, olha, eu preguei da graça do Senhor Jesus. Eu falei sobre a graça. Mas vem outras pessoas que vêm inquietar vocês e vêm falar outro evangelho, um outro tipo de evangelho. Ele fala, olha, nem se eu, nem se qualquer outra pessoa, nem se um anjo do céu proclamar um outro evangelho, seja considerado maldito, maldição, anátema. Quando ser proclamado outro evangelho? E aqui ele está falando sobre os judaizantes. Quem que são esses judaizantes? Eram pessoas que se converteram ao evangelho, eram judeus, e eles acreditavam que somente se você fizesse as práticas judaicas, você seria perdoado por Deus. Você poderia ser um crente em Jesus, se você fizesse todas as práticas judaicas, né? A circuncisão, né? Os dias, né? Os dias santos, aquilo, todas as práticas judaicas, você teria que fazer aquilo. O que o Paulo falou, não, é pela graça. Não precisa fazer mais nada além disso. Não nada além disso. Essas práticas não precisam ser feitas. E muitos hoje querem proclamar um outro evangelho, né? Como os judaizantes são legalistas. Eles proclamam e falam coisas que não estão na Bíblia. Mas colocam que você tem que fazer isso, porque senão você não é crente. E proclamam o evangelho da moralidade. E aí é importante falar sobre isso. Eu conversei com uma menina e eu fiquei assim, eu falei, ela tem razão. A menina que era crente e falando de ser crente, ela falou, Tiago, eu não estou indo à igreja. Eu não estou indo à igreja. Eu não vou mais à igreja. Mas eu acho muito legal os preceitos, aquilo que os crentes seguem. Então eu acho muito bacana, então eu continuo seguindo. Eu não fumo, eu não bebo,
eu não me prostituo. Eu acho muito bacana. E eu fiquei olhando para a cara dela. Falei, não é que ela está certa? Se o evangelho é só isso, é só moralidade, é só isso, são práticas externas, ela está mais do que certa. Mas, irmãos, o evangelho não é só isso, não. O evangelho é uma transformação que vai de dentro para fora, é um coração transformado por Deus. E aí as práticas acompanham isso. Se não tem esse coração transformado, se não tem a vida transformada, é obra morta, não vale de nada. Absolutamente nada. E aí o que muitos pregadores fazem? Pregam sua moralidade, as pessoas acham, e aí isso é interessante demais, acho que é aqui na Paraíba, tem um pastor que ele virou acho que é Amã que chama, né, que é o pregador do muçulmano, né, o cara que comanda, né? Como é que foi a história dele? Ele foi esse evangelho só da moralidade, então ele viu que ele fazia tudo certinho, todos os preceitos. E aí ele se encontra com um camarada que era muçulmano, e ele, quando ele fala dele do Islã, ele fala, é isso aqui que eu acredito. Olha lá, cheio de regras, cheio de práticas. Olha, eu sou bom nesse negócio. O cara virou muçulmano. Porque era melhor, era de regras e práticas. Muito bom isso. Se o evangelho é só isso, regras e práticas, meu irmão, é um evangelho vazio de moralidade, não vale de nada. É prática morta. As práticas corretas, aquilo que eu faço é por causa de um coração transformado por Deus. É uma obra do Espírito Santo dentro de mim. E aí eu paro de fazer. Porque o meu coração foi transformado. Não é porque o camarada lá vai ficar falando, é isso, é aquilo. Você tem que fazer muito mais. Tem que a sua televisão, tem que vender a televisão, tem que jogar fora a televisão, queima a televisão, né? Homem só usa calça, né? Mulher não usa calça, só usa vestido. Aí fica nesse... Deus do céu. Esquece o mais importante. Esquece o mais importante. Exatamente isso. Esquece o mais importante. Né? Que é o tamanho da linha dos irmãos. Mas isso aí deixa pra lá. Ninguém fala disso, né? Da fofoca. Mas isso aí é tranquilo. Isso aí pode passar à vontade. Então a gente tem que tomar cuidado com esse outro evangelho. Também tem um outro evangelho, que é o evangelho da autoajuda, que é do água com açúcar. A gente vai para o extremo do legalismo, do não pode nada. A gente vai para o outro extremo, que é São Vitória, pode tudo. Não, isso aí é tranquilo. Aí você pode estar à vontade. Ixi, aquele evangelho é água com açúcar, né? Não é nada, tá tudo certo. Não, pode continuar traindo sua esposa, pode continuar traindo o seu marido. Não, Deus perdoa tudo. Continua desse jeito aí. Tá tranquilo, né? A gente passa de um extremo, passa do outro, né? Eu faço sexo com a minha namorada, não tem problema não, continua desse jeito. Não, mas se aparecer grávida, aí tem problema. Aí aparece o problema. Não pode aparecer grávida, né? Mas é assim, não. Aí vai de um extremo para o outro extremo, né? Tudo pode. Tem o evangelho dessa autoajuda que a gente está vendo hoje, algo com açúcar, mensagens que não tem substância, não tem nada. O evangelho da prosperidade, que a gente já fala muito aqui, né? O que você não vai ficar doente. O evangelho que fala que você vai ter o melhor dessa terra e você vai ficar milionário, né? Então, são esses evangelhos. A gente tem que tomar cuidado. São o outro evangelho que o apóstolo Paulo falou. Então devemos proclamar o evangelho com a mensagem de salvação. A salvação do julgamento eterno de Deus. Porque todos nós pecamos e nós merecemos o seu julgamento. Aí tem uma série de textos bíblicos, eu posso passar para os irmãos. Jesus Cristo, que é Deus em carne, humana, morreu no lugar de nós, pecadores. E ele sofreu aquela penalidade que nós merecíamos. É a substituição. Cristo Jesus morreu por nós, pecadores. Ele substituiu. É Deus que nos justifica, nos declara justos. Nós somos justificados por Deus. É aquela coisa, né? Ou você está estudando, ou você está no trabalho. Você não pode trabalhar, você não pode ir para a escola. O que você faz? Você vai no médico, aí você pega lá uma justificativa, que você está doente, e você entrega lá ao seu chefe. Né? Olha, eu não fui,
trabalhar, ou não fui para a escola, para a faculdade, porque eu estava doente. Então tem aquela justificativa. Então o Senhor Jesus fez isso por nós pecadores. Nós não poderíamos pagar o preço pelo nosso pecado. O Senhor Jesus vai, morre no nosso lugar e nos torna justos. Ele nos justifica. Ele substituiu aquela pena que eu e você deveríamos ter pago. Então ele nos torna justos, nos justifica e dá livremente a vida eterna a todo pecador que se arrepende e crê em Jesus. Então nós vamos falar desse evangelho. Segunda coisa nisso, nós glorificamos a Deus proclamando o seu evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. Olha o que está lá em Apocalipse 5, 9. Vem ler para a gente. Apocalipse 5, 9. O celular para cá, senão vai apitar. Apocalipse 5, 9. Eita. Pegou água? Pode ler? Pode ler, pode ler. Eles cantavam esta nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. E por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Olha isso. É da onde que vem esse povo? Toda a tribo, toda a raça, toda a língua estará lá. Naquele grande dia. Então nós vamos proclamar esse evangelho para todo mundo. Não tem diferença. Não tem judeu, não tem grego, não tem católico, não tem evangélico, não tem negro, não tem branco. É para todo mundo. Esse evangelho é para todo mundo. Nós vamos falar. Né? Não tem brasileiro, não tem argentino, não tem boliviano. É para todo mundo. Esse é o evangelho que deve ser proclamado para todos. Amém? E essa é uma coisa, nós glorificamos a Deus proclamando verbalmente o evangelho, amparado pelo amor de Cristo a todas as pessoas. Então isso é importante. Isso quer dizer que nossa vida cristã é fundamento do nosso testemunho. Então, é aquela velha máxima. Eu devo pregar aquilo que eu vivo aquilo que eu prego. Se eu vou falar o evangelho, as pessoas sabem quem eu sou, os meus vizinhos sabem quem eu sou, meu colega de trabalho sabe quem eu sou, meu colega na faculdade sabe quem eu sou, ele vai olhar para minha cara e fala: deixa de ser cara de pau, eu conheço a tua vida, meu irmão. Tu é fofoqueiro, tu trai teu marido, tu trai tua esposa, tu não paga tuas contas. Eu sei quem você é, não adianta você falar do evangelho. Não adianta. Cai por terra. Se nós não temos um testemunho de vida, testemunho verdadeiro, não vale de nada. Uma das marcas, o Senhor Jesus coloca lá em João 13, 34, 35, uma das marcas, uma das grandes marcas, que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo, é através do amor. Olha lá, João 13, 34 e 35. Bebe água. Pode ler. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha isso. Se você tiver amor, se nós nos amarmos como os irmãos em Cristo Jesus, se a gente amar de verdade, as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus. Então, se a gente viver um pé de guerra, né, brigando e se engalfinhando, e um falando mal do outro, quem olha de fora fala: esses são crentes? Esses que falam em nome de Jesus? Não adianta de nada. É mentira isso aí. Acho que eu falei semana passada, né, que é o milagre, né, de nós estarmos juntos. É um milagre. O certo é a gente brigar e ir embora. Né? Olha para a cara da irmã, ela olhou para mim de cara feia. Eu olho para ela e falo: ih, tô fora. Eu não volto mais aqui. É isso que as pessoas fazem. Mas você permanecer, continuar, esse é o desafio. Né? E as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo
da forma que nós nos tratamos, da forma que nós amamos uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele também lá em Tessalonicenses, ele lembra que ele lhe transmitiu não apenas o Evangelho, mas também a sua própria vida. 1 Tessalonicenses 2, 8 a 11. E ele continua a lembrar do seu comportamento piedoso que apoiou o seu testemunho do Evangelho. 1 Tessalonicenses 2, 8 a 11. Devemos tomar muito cuidado, realmente, com o nosso testemunho. Lê o controle? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornasse muitos amados de nós. Pela vida. Pode continuar. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vós proclamamos o Evangelho de Deus. Olha isso. O apóstolo Paulo fala do testemunho pessoal dele. De vida, ele tinha uma vida, fala pelo trabalho, por aquilo que eu fiz. E é interessante, o apóstolo Paulo fala, aí, né, na igreja de Tessalonicenses, ele fala, eu trabalhei, eu não pedi nada para vocês. O apóstolo Paulo ainda fala assim, né, que ele conhecia o contexto ali da igreja, né, e em outra igreja ele aceitou a oferta, né, a gente falou sobre isso em Filipenses, né, ele aceita dos irmãos, mas em Tessalonicenses ele faz questão, olha, eu trabalhei. Ele sabia quem eram as pessoas. O apóstolo Paulo sabia caminhar, né, naquelas pessoas que ele poderia receber, e não ia falar mal dele, e naquele lugar em que ele tinha que trabalhar. Porque se ele pedisse, ou se desse alguma coisa, o pessoal não ia acreditar no que ele estava pregando. O apóstolo Paulo sabia lidar, né, com diferentes pessoas em diferentes lugares. Então o apóstolo Paulo fala da vida dele, olha, aquilo que eu pregava, eu estava vendo entre vocês. Né, e dessa adolescência é interessante, porque o pessoal, eles achavam que não precisava mais trabalhar. Jesus estava às portas, Jesus estava voltando. Então, se Jesus estava voltando, a gente não precisa trabalhar mais, ele está voltando. Então, vamos parar, não precisa trabalhar, ninguém trabalhava mais. E o apóstolo Paulo teve que vir e falar, olha, não é bem assim. Tem que acontecer algumas coisas, tem que trabalhar. Ele fala, então, entre vocês, quem não trabalha, que não coma. O apóstolo Paulo é duro para falar sobre isso. E aí, por isso que ele está falando sobre isso. Né? Que quando eu estava entre vocês, eu trabalhei. Então o apóstolo Paulo deu um testemunho. Então ele fala, eu posso falar sobre isso porque eu vivi isso. E é um tapa na cara da gente. Porque a gente é conhecido por isso, o povo que fala demais sobre o amor, e muitas vezes a gente não vive esse amor, não tem as práticas. Né? E Satanás, ele usa isso. Ele usa a hipocrisia dos cristãos que falam que são crentes, que falam que vivem essa vida, mas é uma mentira. É mentira. E no mundo está cheio disso. Deus falou, o quê? Ser crente igual falando de tal? Eu não. Eu sei como é que é a vida dele. Cara, não vale nada. E depois bota uma Bíblia embaixo do braço e vem para a igreja achar que é santo. O mundo fala isso da gente. Se a gente não vive o evangelho, eles vão falar isso. Nem adianta. Se vive já fala, imagine se não viver. Imagine se não viver. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pregar o evangelho, pregar aquilo que também a gente vive. E aí eu faço um parênteses, né? Fala, Tiago, você prega tudo aquilo que eu vi, que vive? Eu falo, não. Eu não consigo. Não dá. Se eu fosse pregar tudo aquilo que eu vivesse, eu acho que esse povo deve fazer quase nada. Não dá. Não dá. Todo pregador, acho que a grande, como eu vou falar, a grande crise do pregador é exatamente essa. De proclamar a palavra, de ser o portador da palavra, e que também é coisa que eu não vivo aqui. Eu estou lutando para viver. Porque, irmãos, eu sou pecador igual a vocês. Não tem uma outra categoria diferente, não. Eu sou pecador igual. Eu estou lutando contra a minha carne, lutando contra os meus pecados. E aí não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não.
O importante é lutar. E temos que lutar sempre, porque o Senhor nos dá vitória, no nome de Jesus. O Senhor nos dá vitória contra os nossos pecados. Graças a Deus por isso. Nós temos que lutar todo santo dia, lutar contra. Segunda coisa, a missão da igreja é glorificar a Deus, fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que amam a Deus e uns aos outros. A tarefa da grande comissão, que a gente leu em Mateus 28, do 19 ao 20, não é apenas fazer convertidos. Não é só fazer convertidos. Não é só falar de Cristo e a pessoa vem para a igreja e acabou. Mas é de nós fazermos discípulos, seguidores obedientes de Cristo. A gente leu Mateus 28, 19 ao 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas. É nosso papel. Aquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivo, daquilo que eu estou meditando na palavra de Deus, eu vou passar, eu vou falar. É nosso papel. O batismo, né, o ato inicial, quando a gente entra realmente na família de Deus, a gente falou sobre isso. O ato inicial de obediência a Deus, que significa estar identificado com Ele na sua morte, no sepultamento e na sua ressurreição. O batismo tem esse símbolo. Deus está morrendo para o mundo e está despertando para Deus. Eu morro para os meus pecados, para os meus delitos. Eu me relaciono com Cristo Jesus de outra forma. Como Ele morreu, eu também estou morrendo para o mundo e ressuscitando para Ele. Além disso, devemos ensinar a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. Ele falou sobre isso. E é um processo ao longo da vida de aprendizado e crescimento. Todo um processo, irmãos. Nós aprendemos as Escrituras. O Senhor falar conosco. E nós estamos ajudando uns aos outros, irmãos. Uns aos outros. Nós estamos crescendo. Mas se uma pessoa professa conhecer Jesus como Salvador, mas não está buscando crescer em obediência aos mandamentos de Jesus, sua profissão é instável, na melhor das hipóteses. Então a gente, se está fazendo isso, está querendo conhecer a Deus, mas não está crescendo em obediência aos mandamentos, alguma coisa está errada. Eu tenho que estar aprendendo o Evangelho, estar ouvindo o Evangelho e crescendo cada vez mais nesse Evangelho. E aprendendo, e deixando para trás minhas práticas erradas, e caminhando para Cristo, e indo devagarinho, e vou abandonando, e vou sendo transformado por Cristo Jesus, até que Ele venha. Esse é um processo da vida inteira. É um processo da vida inteira. Como eu sempre falo, tem coisas que serão mais fáceis. Você vai abandonar de uma facilidade muito grande. Vai ser rápido, vai ser com oração. Você vai deixar. Vai ter outro que você vai ter que lutar até você morrer. Vai lutar. Lutar contra. Tem que orar. E tem que orar ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil. É uma batalha constante e diária contra você mesmo. E aí, disso tudo, a gente fica... Mas por onde que eu começo? São tantos mandamentos, são tantas coisas para fazer. O que eu faço? Por onde que eu começo? E aí o Senhor Jesus dá para a gente uma dica. Mateus 22, do 37 ao 40. Mateus 22, do 37 ao 40. Mateus 22, 37 ao 40. Pode ler? Pode ler. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Olha aí. Então chegou lá aquele fariseu, aquele jovem fariseu, e eles tinham, deixa eu ver aqui o número de leis, acho que eram 613 o número de leis. 613 leis. Então aquele fariseu perguntou a Jesus: e aí? Qual mandamento é mais importante? Dentro das 613 leis, qual que é o mais importante? E aí Jesus fala, resume tudo isso: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois, amar o teu próximo
como a ti mesmo. Aí você resumiu a lei e os profetas. Irmão, se nós conseguirmos praticar de fato isso, de verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estamos fazendo o que Deus manda pra gente. Mas parece que é tão difícil, porque o verdadeiro discípulo, ele ama a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus, ele começa também a odiar o que ele odeia. O Senhor odeia o que? Os pecados. O Senhor odeia aquilo que é errado, porque foi o começo de tudo que Adão e Eva caiu. Foi por desobediência. O pecado entrou na raça humana, a desobediência. Então, se nós falamos que amamos a Deus, nós queremos ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, nós começamos a odiar aquilo que odeia. O Senhor odeia o pecado. Odeia a coisa errada. E nós precisamos fazer isso. Odiar aquilo que ele odeia e começar a agradá-lo. Termos uma adoração verdadeira a Deus. Adorar o Senhor de forma verdadeira. E aí o que seria adorar a Deus de forma verdadeira? E aí tem essa concepção que eu gosto muito, que é de calibrarmos o nosso coração. Eu já falei sobre isso. Como é que nós adoramos a Deus? Nós temos vários amores, vários quereres, nós queremos muita coisa, nós amamos muitas coisas. E aí nós estamos todos descompassados. Eu amo mais os meus filhos do que a mim, eu amo mais o meu trabalho, eu amo mais, sei lá, comer, eu amo tanta coisa. Está tudo descompassado na minha vida. E aí quando eu me converto, eu começo a andar com Cristo, começo a andar com meus irmãos, eu começo a calibrar esse meu coração. Está todo descompassado com esses amores, eu começo a calibrar ele, para amar a Deus sobre todas as coisas. E com esse amor a Deus sobre todas as coisas, tudo que eu devo amar da forma certa, vai se encaixando no lugar. Então eu passo a amar o meu filho da forma certa, eu passo a amar o meu trabalho da forma certa, eu passo a amar a minha esposa, o meu esposo da forma certa, e todas as outras coisas vão se encaixando na minha vida. Porque eu estou com o coração calibrado. Então, discipulado seria isso, uma calibração dos nossos amores, do nosso coração. Esse coração que ama tudo, que quer tudo, ele passa a ser calibrado. Né? Ele passa a amar aquilo que é certo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar com todo o nosso entendimento. Né? E Jesus coloca com tudo, com todas as forças. Amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e entendimento. É isso. Coração, né, os meus intentos. O coração na Bíblia não é o sentimentalismo que emprego, não é isso. O coração na Bíblia é os intentos, aquilo mais profundo do teu ser. Esse é o coração. É aquilo que você deseja, aquilo que você anseia. Esse é o teu coração. É aquilo que você mais deseja. E amar o Senhor com coração, com alma e com entendimento. Esse é o desafio de nós calibrarmos o nosso coração. E aí amar o próximo, que está lá em João 13, do 34 ao 35. E o Senhor Jesus dá uma ordem para a gente. João 13, 34 ao 35. Controle novo, desenho é outro legal. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Boa noite. Nós nos amamos, se nós amamos uns aos outros, as pessoas vão saber que nós somos discípulos. Eu lembrei de um exemplo bom do outro tópico, né, dessa calibração do amor. Seria de você trocar amores menores por um amor maior. E aí, como um bom exemplo para isso, eu acho que um exemplo bom é tipo assim, você gosta, e muita gente é viciada, torce um vício, né? Coca-Cola, por exemplo. Vamos colocar Coca-Cola. Aí você sabe, você bebe demais. Vamos beber demais Coca-Cola. Gente que não consegue comer uma refeição sem tomar Coca-Cola, viciado nisso. Só que você sabe, no seu entendimento, que se você tomar muita Coca-Cola, o que vai acontecer?
você vai ficar obeso, você vai ter o seu nível de glicose, de açúcar vai explodir, você pode ter um infarto, pode ter uma série de coisas. Só que você continua tomando Coca-Cola. E fala, por que eu tomo Coca-Cola? É porque te dá prazer, que é gostoso, você se sente bem tomando aquilo. Então você continua fazendo. Mesmo se você vai morrer tomando aquele negócio, você continua bebendo todo dia. Só que nada faz você abandonar a Coca-Cola. Mas agora imagine, se o seu médico, você vai no seu médico e fala, ó, se você não parar de tomar, você vai morrer. E aí mesmo assim a pessoa continua tomando Coca-Cola. Só que aí chega o seu netinho, você vê seu neto, vê seu filho, né, pequenininho, os irmãos aqui. Aí você olha pra ele, aí ele fala, vovó, se a senhora não parar de tomar isso, a senhora não vai me ver eu crescer. Aí destruiu. Foi no ponto certo. Aí a avó ou o avô vai falar, eu não vou parar de tomar esse negócio. E para na hora. Por quê? Trocou aquele prazer, que era pequeno, um prazer maior, muito maior, que era ver o seu neto crescer, o seu filho, etc. Atingiu o ponto certo. Aí a pessoa muda o hábito por causa disso. Né? Então, essa calibração do coração é exatamente isso, é de trocar pequenos prazeres, o prazer pelo pecado, o prazer pela coisa errada, aquilo que eu faço, que eu gosto, porque me dá um prazer momentâneo, um prazer muito maior, que é o de servir a Deus. Essa que é a calibração do amor. Então, voltando ao amor próximo. Então, nós devemos amar ao próximo. Né? E 1 João 4,20 deixa claro isso. Eu vou ler aqui. Ah, que legal, saiu aqui. E diz assim, 1 João 4,20: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. João também, é claro, se eu falo que eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, mas meu irmão que eu estou enxergando, que eu sento com ele, que eu estou ali, eu não suporto ele, que amor de Deus é esse? É mentira. Mentira. Aquele que eu convivo, aquilo que eu tenho relacionamento, eu não amo, como é que eu vou falar que eu amo a Deus? Isso é mentira. Não dá. Eu preciso tanto amar a Deus, quanto amar ao meu próximo. E o terceiro e último ponto. A missão da igreja é glorificar a Deus fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo, e que assim vai sucessivamente. E que isso não pare. 2 Timóteo 2,2. Alguém lê aí? Tá. 2 Timóteo 2,2. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar. Olha isso. Então o apóstolo Paulo está falando a Timóteo sobre como ensinar e passar esse evangelho. Aqui a gente tem 4 gerações nesse versículo. Nós temos o Paulo, que está falando a Timóteo, nós temos o Timóteo, nós temos os homens fiéis e nós temos os outros, né? Os homens fiéis e também ensinar a outros. Então nós temos aqui 4 gerações da onde vai levar o evangelho, né? De discípulo desse versículo. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente e falando para a gente é que esses homens, vocês, ou eu e você, se nós nos convertermos de fato, de verdade, mas nós não estamos fazendo discípulos, nós não estamos ensinando esse evangelho, nós estamos causando um curto-circuito, né, nesse processo que deve continuar. O apóstolo Paulo passou para Timóteo, que passou para homens fiéis, que vão passar para outras pessoas. Nós devemos passar esse evangelho um para o outro. Se você não está fazendo isso, você não está funcionando como um verdadeiro discípulo. A menos que esteja buscando fazer outros discípulos que ainda farão outros discípulos. E esse processo é de mão dupla, isso que é legal. Enquanto eu ensino, enquanto eu vou fazer discípulos, eu também sou ensinado. Eu também aprendo com aquele que eu estou ensinando.
é a via de mão dupla. Então nós devemos fazer isso. Eu e você. Nós devemos fazer isso. Isso é o que eu espero para a igreja nesse 2020, que nós possamos fazer isso. Nós possamos ser uma igreja que seja uma igreja de relacionamentos. É uma igreja que vai investir no outro. Investir seu tempo. Investir para realmente fazer discípulos, para ensinar o Evangelho. Menor que seja, mas como é que eu posso fazer isso? Eu posso ensinar a palavra, eu posso ler junto a palavra. Eu posso fazer uma série de coisas. E aí eu concluo. Nós não podemos perder de vista o propósito, o nosso propósito como igreja. De glorificar a Deus, proclamando o Evangelho e fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos fazer mesmo. Podemos fazer provações, podemos fazer festas, podemos fazer aulas, podemos fazer a área social. A gente quer fazer isso. A gente quer fazer o corte costura. Não é corte costura? Artesanato. Artesanato, isso. Nós queremos fazer artesanato. Se Deus quiser, nós vamos voltar. Mas tudo isso é muito bom. Mas nós não podemos esquecer qual é a missão da igreja. Porque senão a gente vira somente um culto social. Somente isso. Nós temos uma missão muito maior, que é de proclamar o Evangelho, de ensinar, de fazer discípulos semelhantes a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então agora é o nosso momento, né? Vocês ficou com alguma dúvida, com alguma coisa que quer colocar? Alguma coisa que não entendeu muito bem? Você queria, sei lá, alguma coisa que você queira perguntar? Tem dúvida, Gugu? Qual a dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Senão eu vou perguntar para você. Sim. Mas alguma coisa que quer colocar, alguma coisa que ficou legal, ou que você, a irmã gostaria de falar, chamou a atenção? Me chama a atenção, que começou porque essa igreja, né? Muitas vezes a igreja vem sabe o que é essa igreja. Não sabe o que é? Não sabe. Se a gente esquece disso, a gente vai fazer um monte de coisa. E agora eu sei. O que é então? Tá bom. Ser igreja, ter amor com os irmãos, primeiro a Deus, né? Ter amor com os irmãos, poder fazer discípulos, né? Não é só eu essa palavra para mim, não só para mim. Eu tenho que passar para meus filhos, para outras pessoas. Se eu falar até que meu irmão da igreja mesmo, fala sobre meu irmão já conhece, mas eu tenho que mostrar coisa. A gente está crescendo, a gente precisa disso. É um relacionamento. A gente precisa. Não achar que porque está na igreja que sabe tudo, não é disso. Não, a gente precisa disso. Precisa, é o relacionamento, exatamente isso. Glorificar a Deus, proclamar o Evangelho, fazer discípulos. Né? Botar em mais fácil ainda, né? Mais alguém? Não, vou fazer pergunta. Eu já vim preparado. Pergunta que eu faço a vocês. Todo cristão deve ter como principal objetivo ajudar os discípulos para fazer discípulos? Você acha isso? Sim, não? Vou repetir então. Todo cristão deve ter como principal objetivo ajudar discípulos a fazerem discípulos. Sim. Por quê? Porque é a missão da igreja. É a nossa missão. É a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui. Já falou isso lá no primeiro, não vou repetir. Vem à igreja somente para receber uma bênção. Vem à igreja somente para recarregar as baterias espirituais. Não, é só isso. Nós também. Nós temos um dever. Nós temos que fazer isso. Nós como cristãos. Nosso dever, nosso papel. Ajudar também discípulos a fazer discípulo. E agora, outra pergunta. Como é que você pode ser mais intencional em fazer discípulo? Quer dizer, como é que você pode fazer isso na prática? Como é que a gente pode fazer isso? Evangelizando na rua. Evangelizando na rua, indo fazer visita. Fazer visita.
E uma coisa prática, assim, uma coisa que a gente pode fazer. Começar com os vizinhos, né? Começar com o vizinho, E dentro da família também. dentro da família, a gente pode conhecer nossos familiares, nosso testemunho pessoal. Não é aquele negócio de ser chato. A gente está vivendo, porque família é complicado, né? A vida é complicada. É bem complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Porque a gente. A família conhece todos os direitos. A família conhece, exatamente. Exatamente, a família conhece. Aí qualquer coisa, tu de casa, tu não é crente? Tu não é crente? Tu não tem Deus, não. É. Tu não tem Deus. Então ele vai apontar o dedo, por isso que é difícil. Mas a gente tem que falar, a gente precisa falar. E ter um testemunho de vida, né? Senão não vale de nada. Se a gente não tem um testemunho de vida. Então a gente pode fazer visitas. O que a gente pode fazer? Pode fazer um bolo para o nosso vizinho, né? Pode ir lá, eu fiz um bolo, compra um bolo, tal, tô orando por você. Tomar um café e falar. É a gente ser pessoas amigáveis. O que acontece em muitos crentes? Eles se convertem e aí eles param de falar com todo mundo. Aí não falam, não dá bom dia, não dá boa noite, passa direto, porque é tudo do capeta, esses vizinhos aí, então não posso falar. Aí vai só para a igreja, aí esquece todo mundo. Meu irmão, como é que você pode falar de Jesus se você não está falando com as pessoas? Se você não é agradável com as pessoas, se você dá bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? A gente está falando das práticas, não é das práticas, não é isso, de fazer as mesmas práticas que fazem quem está no mundo, não é isso. Mas é de você, pelo menos, ser agradável com as pessoas. Você falar com as pessoas. Como é que você vai querer ter a oportunidade de falar do Evangelho se você maltrata ou se você não liga para os seus vizinhos e para quem trabalha com você ou para quem estuda com você? Como é que a gente vai fazer isso? Alguém tem outra pergunta? Eu acho que eu tenho uma última pergunta aqui. Que é assim, eu acho interessante, né? Por que o apóstolo Paulo pediu oração por clareza ao proclamar o Evangelho? Por quê? A gente falou um pouquinho sobre isso. Ser ousadia. Sim. Também de falar assim, né? Se ele estava pedindo oração, a gente também tem que orar por isso. Só pode Paulo. Pede oração aos irmãos, a gente também deve orar e tem que pedir isso. Por oração. Para 9 horas chega. Só tô com ovo? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ô, Cleide, fala ali fora, senão não atrapalha um pouquinho. Não, tô falando bem baixinho, não dá pra ninguém escutar. Não é pra falar aqui. Não atrapalhar ninguém. É Neide, né? É Neide. Tá orando agora, Neide. Se permitir que a gente ore, né? A gente vai orar. Vamos ficar de pé. Vamos e assim continuar, né? Esse estudo sobre o que é a igreja. Estamos falando às quartas-feiras. Espero que os irmãos estejam gostando, aprendendo um pouco mais, e que prestem atenção, né? Vamos estar orando? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo estudo, Pai. Obrigado por aprendermos mais o que é a igreja, Senhor. Que abençoe os meus irmãos, abençoe suas famílias, Pai, suas casas, Senhor Deus. Que nós possamos realmente falar do Evangelho verdadeiro, Senhor Deus. Não deixarmos sermos enganados por um outro Evangelho, como falou o apóstolo Paulo, Senhor. Nós possamos proclamar o Evangelho da graça, um Evangelho da libertação, um Evangelho da transformação de vida, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos esse Evangelho de fato, Senhor Deus. A chorarmos pelos nossos pecados quando a gente não consegue, Senhor. A não viver uma vida falsa, uma vida dupla, Pai. Nos ajuda a viver de verdade esse Teu Evangelho, Senhor. Para sermos realmente fiéis e verdadeiros, Pai. Realmente meio a uma geração corrupta. Obrigado por tudo, Pai. Nos despede dos nossos lares, Senhor Deus.
e que possamos voltar, Senhor, aqui, estarmos juntos no domingo para te glorificar e te engrandecer. É isso que te imploramos, Pai, e te pedimos no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém.